Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Para quem não está muito acostumado, você encontra Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Encontrou Mateus, volta uma folhinha, aí você achou Malaquias, tá certo? É só uma dica para lhe ajudar a encontrar mais rápido. Veja se tem alguém do seu lado que está com dificuldade, às vezes é um novo convertido, alguém que não tem muito costume com a Bíblia, ajude essa pessoa a encontrar o texto no livro do profeta Malaquias. Nós vamos ler alguns versículos nesse livro. Nós vamos ler um versículo no capítulo 2, vamos ler 6 versículos no capítulo 3 e vamos ler 3 versículos no capítulo 4. Então, capítulo 2 do profeta Malaquias. Todos acharam? Versículo de número 17. Depois eu vou dizendo o restante. Capítulo 2 de Malaquias, versículo de número 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, versículo de número 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, ou como a palha. O dia que vem, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto e nós vamos meditar e pensar um pouco sobre
esta palavra que foi ministrada pelo profeta Malaquias. Só para situar você na questão histórica bíblica, nós vamos pegar como ponto de referência o que aconteceu no ano 586 a.C. No ano 586, o imperador da Babilônia, chamado Nabucodonosor, com seu exército, invadiram Jerusalém, destruíram o templo, derrubaram os muros e transportaram o povo de Israel para o cativeiro na Babilônia. Esse é o ponto de referência. Antes desse cativeiro, alguns profetas falaram. Alguns profetas trouxeram uma mensagem de Deus para a nação, como por exemplo, Jeremias, como Amós, como Oséias. Todos esses foram profetas que proclamaram uma mensagem de Deus antes do cativeiro. Durante o cativeiro, o que mais profetizou foi um profeta chamado Ezequiel. Daniel também foi durante o cativeiro babilônico. E depois do cativeiro, depois de 70 anos que Israel retorna para a terra prometida, para reconstruir os muros e reconstruir o templo, apenas 3 profetas profetizaram: Ageu, Zacarias, e o último que profetizou foi o profeta Malaquias, que foi esse que nós acabamos de ler aqui. Esse texto que nós lemos aqui, irmãos, é um texto que lida com um problema antigo. É um texto que lida com o velho problema do sofrimento dos justos e da prosperidade dos ímpios. Esse é um texto que vai lidar com a grande pergunta: por que os ímpios prosperam e por que, ao contrário disso, enquanto os ímpios prosperam, por que os justos enfrentam tantos sofrimentos? Isso é algo que o ser humano, os servos de Deus, o povo de Deus vem se debatendo ao longo de toda a história, de maneira que vários homens de Deus na Bíblia se debateram com esse tema, com essa pergunta. Por exemplo, quando você lê o livro do profeta Jeremias, Jeremias lida com esse problema. Quando você lê o livro de Jó, Jó também lida com esse problema. Quando você lê os Salmos 37, que era Salmo de Davi, e Salmo 73, que era Salmo de Asaf, eles também lidam com esse problema da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. Irmãos, o que acontece? Aparentemente, os homens ímpios ou os homens perversos, eles são mais favorecidos por Deus do que alguns homens justos. Então isso gera na cabeça dos servos de Deus uma crise. E o que estava acontecendo na época do profeta Malaquias? O povo havia retornado da terra da Babilônia para Jerusalém, a fim de reconstruir os muros e reconstruir o templo, reconstruir a vida espiritual da nação. Mas quando o povo retornou com grandes promessas. Por exemplo, você lê o livro do profeta Isaías, eram grandes promessas de paz, de prosperidade e da restauração da nação. Mas o que estava acontecendo aqui? Quando eles retornaram, 70 anos depois que eles retornaram, eles perceberam que as promessas de paz e as promessas de prosperidade não estavam acontecendo. Os anos haviam se passado e eles haviam reconstruído o templo, haviam reconstruído o muro, haviam reconstruído a vida espiritual da nação, haviam restaurado a adoração em Israel, mas eles continuavam enfrentando grandes dificuldades. Por exemplo, eles ainda estavam vivendo em servidão. Mesmo depois que haviam retornado da Babilônia, eles ainda continuavam e eram vassalos do Império Medo-Persa. O comércio não progredia.
as plantações que eles faziam eram plantações que não davam grande produção. Eles começaram a questionar: por que Deus não está cumprindo a sua promessa? Ele não prometeu paz e prosperidade. Onde está a paz e a prosperidade que ele prometeu? Então eles começaram a perguntar: onde estão as bênçãos de Deus que ele prometeu pelos profetas? Eles começaram a observar e dizer: olhem as nações pagãs ao nosso redor. Elas prosperam, elas dominam sobre nós. Nós pagamos impostos aos pagãos. E nós, como povo de Deus, estamos passando por toda esta situação. Onde estão as bênçãos que o Senhor prometeu? Irmãos, essa era a crise. Essa era a crise vivida e enfrentada pelo povo de Deus na época do profeta Malaquias. Mas sabe o que eu acho interessante? É que a crise da época de Malaquias é a crise de muitos de nós hoje. Porque essa tem sido a crise dos homens e das mulheres de Deus ao longo de toda a história. Então eu queria falar nesta noite exatamente sobre a crise dos justos. Quando eu digo justos aqui, para nós hoje, nós estamos falando daqueles que foram justificados por Cristo. Nós estamos falando daqueles que foram perdoados por Cristo, daqueles que tiveram a sua dívida paga por Cristo. Nós estamos falando daqueles dos quais Deus removeu toda a culpa por causa da obra de Cristo. Então eu queria falar sobre essa crise dos justos. A minha crise, a sua crise, a nossa crise. E a pergunta aqui é: que verdades nós encontramos nesse texto acerca da crise dos justos? Olha o versículo 17 do capítulo 2. A primeira verdade que nós encontramos aqui no capítulo 2, versículo 17, é que as crises podem distorcer a nossa visão de Deus. As crises, elas podem nos levar a ver Deus, a enxergar Deus de forma distorcida. Veja o versículo 17 do capítulo 2. O profeta diz: enfadais o Senhor com as vossas palavras. E ainda dizeis: em que o enfadamos? Resposta de Deus: nisto que pensais. O que era que o povo estava pensando? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses aí é que ele se agrada. Vocês perceberam como é que estava a visão do povo acerca de Deus? Por causa das crises que eles estavam vivendo, eles passaram a enxergar Deus de forma distorcida. Eles passaram a dizer: olha, qualquer pessoa que pratica o mal passa por bom aos olhos de Deus. E qualquer pessoa que pratica o mal, Deus se agrada dele. Perceberam o que é que eles estão concluindo? Irmãos, eles estavam com uma visão completamente distorcida, porque eles imaginavam que por causa das crises que eles estavam vivendo e da prosperidade dos ímpios, eles passaram a ver que o Senhor se agrada dos que praticam o mal, e que Deus apoia, e que Deus incentiva, e que Deus considera bons as pessoas que praticam o mal. Eles estavam perguntando: onde está o Deus do juízo? Ou seja, os ímpios estão aprontando e Deus está fazendo o quê? Nada. Eles passaram a olhar para Deus como um juiz parcial e como um juiz que praticava a impunidade.
eles achavam que a ação de Deus ou a não ação de Deus era impunidade. Eles estavam acusando Deus de não recompensar o bem e premiar o mal. A visão distorceu. Veja o verso 17, o finalzinho. Eles perguntam no capítulo 2, verso 17, o quê? Onde está o Deus do juízo? Com isso eles estavam querendo dizer o quê? Deus é injusto. Deus não faz nenhuma diferença entre aquele que é justo e aquele que é injusto. Eles estavam querendo dizer, olha, Deus não faz nenhuma diferença entre o homem bom e o homem mau. E qual é a prova disso para eles, né? A prova disso para eles é que Deus tem deixado impune os que praticam o mal. Nós podemos dizer, pastor, esse povo era ruim mesmo. E nós também. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa visão de Deus, ela é distorcida quando nós estamos em crise, por causa dessa visualização de pessoas boas que estão passando por coisas terríveis na vida, e você, servo de Deus, você, serva de Deus, também está passando por essas coisas terríveis, e o ímpio, que a gente olha assim e dizia, merecia morrer, Deus não está fazendo nada. Essa era a visão que eles tinham. Ele não é o juiz de toda a terra. Ele não leva em consideração o que os homens dizem e o que os homens fazem. Cadê o julgamento dele? Eles estavam dizendo que Deus é conivente com o pecado e com o mal praticado pelos ímpios. Irmãos, essas eram palavras tão duras que o Senhor disse o quê? No início do verso 17. Enfadais o Senhor com vossas palavras. Essas acusações com relação a Deus eram acusações que incomodavam, que irritavam, que provocavam e que aborreciam a Deus, porque eles estavam fazendo acusações falsas contra o Deus da sua vida. Mas isso era resultado de quê? De uma visão distorcida de Deus. E por que a visão ficou distorcida? Por causa das crises. Preste atenção nisso aqui. Meus irmãos, nós precisamos cuidar do nosso coração. Por que nós precisamos cuidar do nosso coração nessa área? Porque em dias de crises, nós corremos o risco de deixarmos azedar o nosso coração. Em dias de crises, nós corremos o risco de ficarmos amargurados com Deus. E era o que estava acontecendo aqui. Em dias de crise, nós corremos o risco de criarmos uma imagem distorcida de Deus. Nós corremos o risco de cometermos a loucura de enxergarmos Deus como amigo de pecadores e como companheiro de ímpios. Eu vou ser mais prático. Quando o desemprego bate à porta, quando as crises conjugais e familiares se intensificam, quando chegam as doenças crônicas dentro da minha casa, quando vivemos sofrimentos ou escassez, quando as lutas e angústias elas se prolongam por muito tempo, nós corremos o risco de criarmos uma imagem equivocada de quem é Deus. Nós corremos o risco de maldosamente acusarmos Deus de impunidade e de ser injusto. Por quê? Porque as crises, elas simplesmente podem distorcer, podem desconfigurar na nossa cabeça a imagem ou a figura de quem é Deus. Isso é triste. Mas vocês acham que o ruim pode piorar?
Então, a segunda verdade que nós temos nesse texto está no capítulo 3, verso de número 14 e 15. A primeira verdade é que as crises, elas podem distorcer a nossa visão de Deus. Mas a segunda verdade é que as crises, ela tem o potencial de nos levar a conclusões equivocadas. As pessoas estavam em crise. Capítulo 3, verso 15. Qual foi a conclusão que eles chegaram no verso de número 14? Vós dizeis, o que era que eles diziam? É inútil servir a Deus. Prestaram atenção? E aí ainda segue, ele ainda diz assim: o que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que era inútil servir a Deus. A pergunta é: quem está em sã consciência vai dizer isso? Um cristão não. Mas alguém que está sendo afetado pelas crises, essa pessoa pode chegar a conclusões equivocadas. Ela pode concluir que não há proveito nenhum em guardar os mandamentos de Deus. Ela pode concluir que não há proveito nenhum em obedecer às ordens de Deus e fazer a sua vontade. É como se eles dissem: olha, de que adiantou a gente ficar com todo cuidado para obedecer os mandamentos dele e ainda andar de luto diante dele, ou seja, e ainda chorar pelos nossos pecados e ainda nos arrepender dos nossos pecados? De que adiantou? Qual foi a conclusão deles? Adiantou o quê? Nada. As crises, elas podem nos levar a isso. E talvez alguns que estão sentados aqui nesses bancos já chegaram a essas conclusões diante das crises que passaram. Mas veja o versículo de número 15. No verso 15, veja a conclusão que eles chegaram. Ora, pois, nós reputamos por felizes. Quem? Quem? Os soberbos, como eles são felizes. Nós é que somos tristes. Eles concluíram que o ímpio, o soberbo, o arrogante, o orgulhoso era feliz. Por que eles concluíram isso? No verso 15. Os que cometem impiedade fazem o quê? Prosperam. E o que mais? Eles tentam a Deus e escapam. Nada acontece com eles. Eles zombam, eles debocham, eles criticam de Deus, eles tiram onda da cara do povo de Deus, e no final das contas, ele ainda prospera e ainda escapa de qualquer situação. Então, como foi que eles concluíram? Que os ímpios são felizes. As crises fazem isso. As crises têm esse potencial de nos levar a isso. Quando nós estamos em crise, irmãos, nós somos tentados a questionar: será que vale a pena servir a Deus? Quando nós estamos em crises, nós somos tentados a questionar: será que existe algum proveito em obedecer os mandamentos desse Deus? Por que nós questionamos isso? Porque nós o servimos e ainda assim sofremos. Porque nós o servimos e ainda assim passamos apertos. Eu não vou nem pedir para levantar a mão como é o aperto no final do mês. Nós o servimos e ainda assim temos dificuldades e experimentamos tristezas e angústias. Será que vale a pena? Nós somos tentados a pensar que não compensa, que não há proveito nenhum em servir a Deus, porque nós o servimos e ainda enfrentamos crises familiares e conjugais. Será que compensa, pastor, servir a Deus? Porque quem serve a Deus e quem não serve morre igualmente de acidentes trágicos.
Será que compensa? Que diferença faz? Porque quem serve a Deus e quem não serve é atingido por crises financeiras do mesmo jeito. Será que compensa e que vale a pena? Porque quem serve a Deus e quem não serve é acometido por doenças crônicas e incuráveis do mesmo jeito. E aí você pensa, compensa? Qual foi a conclusão que eles chegaram no verso 15? Compensa não, porque felizes mesmo são os soberbos. Irmãos, quando nós olhamos, se alguém aqui já teve essa triste experiência, para um parente nosso, quando nós olhamos para alguém muito próximo de nós, definhando e agonizando em cima de uma cama. E você sabe que aquele seu parente era alguém que amava a Deus, que servia a Deus. E você olha aquela pessoa agonizando e você não pode fazer nada. E passa 1 ano, e passa 2 anos, e os anos vão se passando. E você vê aquela pessoa definhando em cima de uma cama. Você olha para aquilo, aí olha para o teu vizinho do lado. Ímpio, que debocha de Deus, forte, saudável, saradão da academia, carrão de luxo. Aí você olha assim e diz, como é que pode? Esse meu parente aqui, o meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, minha irmã, serviu a Deus a vida toda, e agora está definhando em cima de uma cama. Como é que pode? Então, qual é a conclusão que alguns podem chegar? Feliz mesmo é ser ímpio. Porque olha aí. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem um autor que falou algo muito interessante, chamado Norman Champlin, que ele disse o seguinte: sofrimentos, veja o que é que ele diz. Ele diz que sofrimentos endurecem o coração. Segundo, pervertem a mente. E terceiro, cansam o espírito. E quarto, destroem a esperança. Eu vou repetir isso aqui, eu achei muito interessante. Ele diz que sofrimentos endurecem o coração. Há muitas pessoas que diante dos sofrimentos passados ficam terrivelmente endurecidas com Deus. Além disso, ele diz que o sofrimento perverte a mente. Ou seja, você começa a enxergar as coisas e chegar a conclusões totalmente deturpadas. Faz o que mais? Cansam o espírito. Aquilo que eu preguei hoje de manhã. Sofrimentos prolongados cansam o espírito a ponto de você dizer, não aguento mais. E tem mais, ele diz que o sofrimento destrói a esperança. Quantas pessoas no meio de sofrimento perdem toda a esperança? Primeira verdade, as crises podem distorcer a nossa visão de Deus. Segunda verdade, as crises têm o potencial de nos levar a conclusões equivocadas. Olhar para o ímpio e dizer que ele é que é feliz. Mas tem a terceira. Olhe para o versículo de número 18 do capítulo 3. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A terceira verdade que nós temos aqui, irmãos, é que em meio às crises, nós precisamos trazer à nossa memória que Deus, o juiz de toda a terra, Ele fará diferença entre quem o serve e entre quem não o serve. Mas pastor, quando é que vai ser isso? Porque eu estou esperando e nessa vida eu não estou vendo.
Veja o versículo de número 17 do capítulo 3. Eles serão para mim tesouro particular. Quando? Quando? Naquele dia que preparei. Capítulo 4, versículo 1. Ele diz: pois eis que vem o dia. E no capítulo 4, versículo de número 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Quando? Naquele dia que preparei. Meus irmãos, tem alguns crentes entrando em crise, porque leram errado esse texto. Porque fizeram Deus fazer uma promessa que Ele não fez. Eu já vi pessoas lendo esse texto para dizer que hoje há diferença. Meus irmãos, em muitos aspectos não há diferença nenhuma entre nós e o ímpio. O que Deus está dizendo é que naquele dia que eu preparei, esse dia vai chegar, nesse dia ficará evidente que eu farei sim diferença entre quem me serve e entre quem não me serve, entre o ímpio e o piedoso, entre o justo e o perverso. Eu vou fazer uma clara diferença. Você não entra em crise porque não está vendo aqui, porque Deus preparou esse dia. E aqui, para você que já sentiu inveja dos ímpios, eu queria que você olhasse comigo, naquele dia, qual será o destino dos ímpios e dos perversos? Capítulo de número 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como restolho, ou seja, serão como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Está com inveja dos ímpios? Olha o destino deles. Ele usa aqui a figura do fogo destruidor que consome até as raízes das plantas. Ele diz que os ímpios e os perversos serão queimados pelo fogo como palha. Capítulo 4, versículo 3, para você que tem inveja dos ímpios. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas, ou melhor, cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei. Os ímpios enfrentarão o juízo e o julgamento do Senhor. E o texto está usando aqui a figura do fogo. Por que a figura do fogo? Porque o fogo traz a ideia de destruição. O fogo é aquilo que consome, é aquilo que queima, que inflige dor. E os ímpios, de acordo com esse texto, que hoje prosperam, os ímpios que, embora sendo ricos, famosos, saudáveis e que debocham de Deus, esses ímpios serão consumidos. Esse será o destino. Pastor, não fale isso, porque a mentalidade pós-moderna não aceita um Deus desse. Eu quero lhe dizer que você aceitando ou não, o nosso Deus, de acordo com as Escrituras, Ele é amor, mas Ele é justiça. E a sua santidade é fogo consumidor. E quem não se arrepender dos seus pecados, vai ter que enfrentar o Deus do juízo. Eu falo isso aqui, eu falo isso em qualquer faculdade que me chamar para pregar, eu falo isso no meio da rua, e se me derem a oportunidade no Congresso Nacional, eu falo também que todos os corruptos que não se arrependerem dos seus pecados vão comparecer perante o juiz de toda a terra. E lá
não haverá propinas, não haverá suborno, porque o juiz de toda a terra, ele é juiz imparcial. Ele não olha para a cor da pele, ele não olha para o contra-cheque, ele não olha para a posição social. Naquele dia, todos terão que prestar conta diante dele. Está com inveja dos ímpios? Esse será o destino deles. Deus disse: eu vou fazer diferença naquele dia. Mas qual será o destino dos justos? Veja o versículo de número 3. Veja o versículo de capítulo 3, versículo de número 16. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O que é que eles falavam? O Senhor atentava e ouvia. E havia o quê? Um memorial escrito diante dele. Para quem? Para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. O que é que havia diante dele? Um memorial escrito. O que é isso? O profeta está usando aqui a figura de linguagem de um rolo ou de um livro de lembrança. A figura de linguagem aqui é para dizer que naquele dia, Deus não se esquecerá do nome, das obras, dos atos, das palavras e dos serviços do seu povo nesta terra. Haverá um memorial escrito. Ele não se esquecerá de nenhum momento que você se submeteu à humilhação, mas não negou a sua fé. Ele não se esquecerá de nenhum momento que você enfrentou as piores crises e dores da sua vida, mas você continuou adorando e servindo a Ele. Ele não se esquecerá, porque haverá um memorial escrito. Mas dá uma olhada no capítulo de número 3, versículo de número 17. Eles serão para mim, o quê? Particular tesouro. Naquele dia, eu vou deixar claro que quem é meu, quem me serve, quem viveu para mim, será como se fosse algo tão precioso que eu trato como meu particular tesouro. É a minha possessão especial. Porque tesouro, irmãos, é algo precioso. E ele está dizendo que para Deus, naquele dia, quando ele fizer a diferença, os seus serão para ele tratados como pessoas ou como algo precioso, que Deus guarda com muito cuidado. E no dia do juízo, ele vai poupar. O que é que normalmente um pai faz com um filho que o serve? Veja o capítulo 3, versículo de número 17. O final do versículo 17. Poupa-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Eles serão poupados. Eles não enfrentarão o juízo. E aí, para fechar o quadro, no capítulo 4, versículo de número 2, ele diz: mas para vós outros, quem? Vós outros que temeis o meu nome. O que é que vai acontecer naquele dia? Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Ele está dizendo: naquele dia que eu preparei, naquele dia o sol da justiça vai nascer, e esse dia será um dia belo, será um dia radiante, será um dia onde todos os males que você viveu nesta terra, todos eles serão aniquilados, e vocês vão usufruir de cura e de restauração plena. E aí ele fecha o quadro
ainda no capítulo 4, verso 2. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Essa geração nova não sabe o que é isso. E quem nunca morou na roça também não sabe. Que figura maravilhosa. Eu fico imaginando, porque eu morei muito tempo na roça. Ele está usando aqui a figura daquilo que um criador de animais faz. Ele fecha os seus animais no que nós aqui no popular chamamos curral. E aqueles bezerrinhos novos que estão ali, quando ele chega de manhã que abre a porteira, alguém já viu como é que o bezerrinho sai? Ele sai pulando todo feliz da vida, porque agora ele está livre, tem comida para ele comer, ele está todo feliz. Então ele está dizendo, naquele dia que eu preparei, vocês serão como um bezerrinho solto da estribaria. Vocês pularão, vocês saltarão, vocês celebrarão, porque eu vou fazer toda a diferença. Aleluias. Eu queria concluir essa mensagem pedindo para você abrir, por favor, no Salmo de número 73, que foi um salmo onde um homem chamado Asaf viveu esta crise. E eu queria concluir com a crise de Asaf. No Salmo de número 73, no versículo de número 2, o que é que está escrito? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele está dizendo, quase que eu me desviei. Quase que eu abandonei a fé. Faltou pouco. Mas por que quase ele se desviou? Verso de número 3. Ele diz, porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Por que Asaf quase se desviou mesmo, irmãos? Porque ele olhava para os ímpios e ele sentia o quê? Inveja. E você sabe o que é inveja? Inveja é você querer ter o que o outro tem e ser o que o outro é. Asaf está dizendo, quase que eu me desviei, porque eu olhava para o ímpio e eu queria ter o que o ímpio tem, e eu queria ser o que o ímpio é, porque eles prosperavam. Quase que eu me desviei. Versículo de número 12. Veja a avaliação que Asaf fez dos ímpios. Eis que são estes os ímpios. Como é que eles vivem? Sempre tranquilos. E aumentam em riquezas. Vivem na sombra e água fresca, tranquilo. E a conta bancária? Só aumentando. E o patrimônio? Só crescendo. Quase que eu me desviei. Porque eu passei a sentir inveja dessas pessoas. E eu concluí, disse Asaf, que a minha situação era terrível, no verso 14. Pois de contínuo eu sou o quê? Afligido. E cada manhã eu sou o quê? E eles? Tranquilo e o patrimônio crescendo. Verso de número 13. Qual foi a conclusão que Asaf chegou? Com efeito, inutilmente, conservei puro o meu coração e lavei as mãos da inocência. O que adiantou eu ser santo? O que adiantou me desviar do mal? O que adiantou eu fugir do pecado? Ele disse, foi inútil, não adiantou nada. A crise faz isso. Mas veja o que é que acontece no verso de número 16.
em só refletir para compreender isso. Eu queria entender esse negócio. Que negócio que ele queria entender? Como é que eu estou aqui sofrendo e os ímpios crescendo? Eu queria entender esse negócio. E aí no verso 17, o que é que ele fez? Não, 16 ele diz, em só refletir para compreender isso, eu achei que era o quê? Muito pesada tarefa para mim. Ou seja, pensa num negócio difícil de entender. Na minha cabeça não entrava de jeito nenhum. Pense numa tarefa difícil. Mas o verso 17, até que o quê? Até que eu entrei, aonde? Até que eu parei de olhar e sentir inveja dos ímpios e fui orar. Até se fosse hoje, que eu resolvi de olhar para o meu vizinho prosperando e eu sofrendo e fui para a igreja orar. Quando eu orei, quando eu fui ver e buscar a Deus diante da minha crise, qual foi o resultado ainda no verso 17? Eu atinei, eu percebi o quê? O fim deles. Deles quem? É como se Deus dissesse assim, tu foi orar, orou. Deixa eu tirar aqui as escamas que tu não está vendo direito. Tá, tirou as escamas. Aí eu vi. O que é que eu vi? Aí eu percebi como é que vai ser o fim deles. Verso de número 18. Tu certamente os pões, aonde? Em lugares escorregadios, e os fazes cair na... Você já tentou andar num lugar escorregadio? Tem segurança? Tem estabilidade? Não. Mas nós olhamos para a prosperidade dos ímpios e nós achamos que aquilo é segurança, e nós achamos que aquilo é prosperidade. Não é. Qualquer prosperidade humana é pó, é nada, é vento, a qualquer momento desaparece, aquilo não traz segurança nenhuma, é lugar escorregadio, e a qualquer momento aquilo desaba. Então ele disse, eu percebi isso, e aí eu olhei para mim, e eu cheguei à seguinte conclusão no verso de número 22. Eu estava como? Embrutecido e ignorante. Eu era como? Um irracional na tua presença. Ou seja, eu estava igual um bicho bruto. Achando que era inútil te servir. Sentindo inveja dos ímpios. Eu era um bicho bruto. Agora é que eu estou vendo. Antes não, eu achava que eu estava certo. Mas quando ele foi orar, a sua percepção do ímpio mudou. E a sua percepção de si mesmo mudou. O que é que faltava mudar agora? A sua percepção de Deus. Veja o verso de número 24. 23. Todavia, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois? Depois tu me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para todo o sempre. Ele mudou agora a sua visão de Deus. Ele mudou a visão do ímpio, a visão de si mesmo e muda a visão de Deus. E ele conclui o salmo dizendo o quê? Não olhe para o último versículo, porque a conclusão do salmo é o primeiro versículo. O salmo conclui ele dizendo, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Qual foi a conclusão final? Ele disse, depois que eu entrei para orar, aí eu cheguei à conclusão, Deus é bom o tempo todo. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão Heraldo, com o Ministério de Senhores.
Amém, irmãos? Fica aí uma bela reflexão